E hoje essa bomba chegou. Ela já está nas notícias aí, que é a prisão do presidente do Banco de Brasília. É uma bomba. E estão dizendo em Brasília isso. Estão dizendo que isso aí é uma fita dada. O que é uma fita dada? É uma carta contada, na verdade, que surpreendeu muita gente, né? Porque esse cara, dizem que quem deu ele foi o senador Alessandro. Eis aí. Ele conversou com o ministro André Mendonça. É o que falam em Brasília, né? Isso aí é só disque, né? Conversa de café aí, né? Mas eu queria dizer isso pra você. E que esse cara, ele é muito importante. E que dizem que ele já na Polícia Federal hoje, ele tá falando, já tá falando muito, dizem que ele já e ele vai fazer uma delação premiada, mano. Vai fazer uma delação premiada. Vai fazer. Por isso ele foi preso. Entendeu? E que ele vai entregar uma pessoa específica, tá? Que esse cara, o presidente do Banco de Brasília, ele foi preso pela Polícia Federal hoje, a mando do ministro André Mendonça, né? A gente estava até achando estranho que o ministro André Mendonça não havia prendido ninguém ainda, esse é o primeiro, né? Que ele já veio de manhã cedo, que os seus advogados já estavam conversando, entendeu? E que ele foi encontrado, encontraram provas, algumas coisas sobre ele aí, e quem tinha encontrado era a CPI do senador Alessandro, que conversou, me parece que ontem, é o que falam, né, com o ministro André Mendonça ontem, e que isso teria inclinado o coração do ministro André Mendonça a pôr ele na cadeia. É apenas um boato isso, né? A gente não sabe se é verdade, mas é um boato, é o que se fala em Brasília. Então eu vou contar para você o que está rolando hoje nos corredores de Brasília. Brasília está em polvorosa, porque esse cara, ele sentava numa sala, fumava charuto e bebia uísque muito caro com duas personalidades de Brasília. Um é o Vorcaro, que já tá preso, que também deu ele. O outro é a questão. Entendeu? O outro cara desse trio parada dura aí, entendeu? Desse trio parada dura, o outro, que eu não vou falar o nome aqui porque eu não sou louco, entendeu? Que seria essa terceira pessoa. E que quando ele preso hoje de manhã na Polícia Federal, seus advogados buscaram então a interlocução com o juiz que mandou prender ele, que é o ministro André Mendonça, através dos delegados da Polícia Federal, e que a resposta que eles receberam é o seguinte: só tem conversa se der quem eu quero, que é o terceiro elemento dos fumadores de charuto e bebedores de uísque. Eles se reuniam sempre em três. Você lembra que o Banco de Brasília comprou uma como é que fala, Thiago? Que foi um negócio podre lá, uma cartela, não, mas tem um nome, uma carteira de títulos podres de 12 bilhões, lembre-se, foi esse cara que comprou, foi esse cara que pagou, que mandou comprar, que mandou pagar. Está envolvido o Ibanez até o pescoço, porque recebeu propina do Vorcaro. Esse cara recebeu propina do Vorcaro. Eu vou falar para você depois sobre o ouro de tolo, porque ele recebeu 6 imóveis, 2 em Brasília e 4 em São Paulo, como propina. A Malu Gaspar tá falando isso aí. A Malu Gaspar tá falando isso aí já no jornal. Um dos apartamentos em São Paulo, no prédio mais caro de São Paulo, custa 40 milhões. 40 milhões. 40. O outro apartamento, 36 milhões. Ele recebeu isso do Vorcaro como propina para que ele comprasse essa carteira de investimentos falsa e furada de 12 bilhões, que o Vorcaro tinha pago 6 bilhões e que no outro dia vendeu por 12 para esse cara. Mas para que esse cara do Banco de Brasília comprasse e pagasse os 12 bilhões, o dobro, e não valia nem 6, porque é tudo furado, o Vorcaro pagou 6 e vendeu por 12. Então o Vorcaro ganhou nessa negociação, o Vorcaro e quem estava com ele, 6 bilhões de reais. Bilhões de reais. Bilhões. Para isso, o que ele fez? Eles deram dinheiro pro Ibanez, que era o governador que precisava autorizar, e fez contrato de 80 milhões, 60 milhões, que é o que a Polícia Federal tá falando, né? O que tá no jornal, isso aqui eu tô falando pra você, eu tô no jornal. Né? E esse cara, então, teria ganho 140 milhões, que já foram encontrados, em imóveis. Mas, como dizia um velho professor aí, né? Como é que fala direito que mexe com dinheiro? É direito que trabalha com dinheiro? Como é que fala? Tributarista, né? Direito tributarista. Um advogado muito conhecido aí do meio tributarista fala que esse tipo de propina é dinheiro de tolo, porque o cara nunca vai ver a cor do dinheiro, porque ele recebeu os imóveis, mas já foram tudo apreendidos, né? Ele já rodou, já perdeu. E que diz que quando ele chegou na Polícia Federal hoje de manhã, os caras olharam no olho dele e falaram assim: você entendeu agora que você foi enganado, né? Falaram pro cara hoje de manhã isso. Eu escutei isso aí hoje de manhã já. Essa conversa já tá rolando frouxa nos corredores, em Brasília, na Polícia Federal, em todo lugar.
Porque os caras te deram um monte de apartamento, você sabe que você já perdeu, agora os caras estão tudo riquíssimo com dinheiro fora do país e você perdeu tudo e vai pra cadeia. E o cara olhou nos olhos do pessoal da Polícia Federal e falou assim, ó, eu vou entregar o cara. Falou, eu tenho provas, eu quero fazer uma delação e eu vou dar o cara. Eu avisei você ontem que isso ia acontecer, que era uma bomba. Não é isso aí?